Quer aprender mais sobre inglês e quer saber o que eu ando fazendo para melhorar o meu idioma? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sidney Teodoro e você está no meu canal O Negociante. E nada melhor do que aprender um novo idioma para você se conectar com mais pessoas e, consequentemente, gerar mais negócios e receita para a sua vida. Nesse vídeo, vou te contar o que eu andei fazendo para melhorar o estudo que venho fazendo sobre o idioma inglês. Na última semana, conversei com um amigo que estava em viagem para Orlando, conhecendo os parques da Disney e se divertindo bastante. Porém, ele me relatou que seria muito mais divertido se ele soubesse falar o idioma. Conversei com ele e expliquei. Se você realmente tem vontade de aprender a falar inglês, eu acho que eu posso te ajudar. Eu te explico como eu aprendi e se você se dedicar, levar a sério e fizer o que eu falar, com certeza você vai aprender da mesma forma que eu aprendi. Eu entendo o inglês suficientemente bem. Acredito que de 0 a 100, eu sou aquele aluno nota 70, 75. E nesse vídeo eu vou te mostrar um passo que eu estou dando para melhorar ainda mais o que eu já sei. Conversando com esse colega, expliquei para ele o que eu fiz para começar a estudar inglês. Quando eu decidi que realmente eu iria aprender, eu criei uma apostila com 90 músicas. Peguei as bandas que eu conhecia internacionalmente e que eu gostava. Montei uma apostila com 90 músicas. Todo dia eu traduzia uma música. No início, eu marcava de verde com a caneta marca-texto e colocava a tradução embaixo. As primeiras páginas, com as primeiras músicas, quase toda a música eu tinha que escrever a tradução, juntamente com o dicionário do lado, porque eu não conhecia tantas palavras. Ao final da apostila, algumas músicas tinham apenas uma, duas, três marcações de verde e, consequentemente, só 3 traduções dessas 3 palavras. Ou seja, no final, meu vocabulário tinha crescido muito. Eu tinha aprendido muito sobre o inglês, já conhecia muitas palavras, mas os macetes que você vai aprendendo durante o processo que te vão colocando em um patamar um pouco acima. Você aprende os macetes sobre cognatos, você aprende o macete de como as palavras são estruturadas. Depois de ter aumentado o meu vocabulário, comecei a assistir uns filmes em português com legenda em inglês. Como eu já sabia e tinha um vocabulário grande, comecei a achar um pouco fácil. Aí eu passei para o próximo level. Eu comecei a assistir séries com áudios em inglês e legendas em inglês. Pensei assim, uai, desenho deve ser mais fácil. Por que não começar com os Simpsons? Baixei alguns episódios do Simpsons e comecei a assistir com áudio em inglês e legenda em inglês. Porém, estava um pouco difícil. Eu me frustrei um pouco porque achei que desenho seria um pouco mais fácil. Aí decidi assistir outra coisa. Eu pensei na série Two and a Half Men. Two and a Half Men é muito mais fácil você entender o inglês deles do que do Simpsons. Eu tinha muita facilidade, quanto mais eu assistia, mais eu começava a pegar, eu comecei a entender as piadas que contavam lá e etc. E comecei a ter muito mais contato com o idioma também de outras formas. Comecei a procurar alguns canais no YouTube que ensinava, os podcasts na época também já tinha muito podcast nessa época. Hoje em dia as pessoas pensam, o podcast é famoso aqui. Não, lá nos Estados Unidos eu já assistia podcast há mais de 14 anos atrás. Tem 14 anos que eu decidi aprender inglês. E desde então venho estudando. Porém, quando eu comecei a mexer com vendas, há uns 10 anos atrás, eu fiquei meio fascinado com as vendas. Os resultados que as vendas estavam me trazendo financeiramente me fizeram dar uma afastada no inglês.
Então, nos últimos anos de 2021, 22 para cá, que eu comecei a levar mais a sério o estudo de inglês, igual eu fazia no início de 2010, 2011. Beleza. Então eu já estava assistindo algumas séries com legendas em inglês e áudio em inglês e estava fluindo, juntamente com os vídeos no YouTube e outras coisas. Aí eu decidi passar para um outro level. Eu comecei a assistir em inglês sem legendas. Comecei com séries como Cosmos. Eu lembro na época de 2014 tinha saído uma temporada nova de Cosmos, que é uma série científica. Eu assistia sem legenda. Se eu não me engano, eu assisti uma vez com legenda em português. Depois que eu entendi a série, entendi várias coisas que os personagens falavam, o apresentador falava, eu voltei e comecei a assistir sem legenda. Isso ajudou muito. E sempre mantive o contato com o inglês, sentava o pau, sentava o pau. Então, são essas coisas que eu passei para esse meu amigo, para ele aprender inglês da maneira que eu aprendi. Estou agora no interior, na casa da minha mãe, gravando esse vídeo que você está assistindo. Por isso que eu não estou no nosso estúdio, onde a gente tem uma sala que gravamos os vídeos que vocês têm costume de ver. Se você está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, te convido a inscrever no nosso canal e assistir outros vídeos sobre negócio e etc. Tem outro vídeo sobre inglês aqui também, que eu vou linkar aqui embaixo. Um vídeo de como eu convenci um professor que cobrava R$ 25 a hora aula. Eu fiz uma estratégia de negociação com muita criatividade. E esse mesmo professor, eu consegui que ele desse aula para nós e cobrasse R$ 30 por mês. Em vez de R$ 25 a hora aula, ele cobrou R$ 30 por mês. Vou deixar linkado aqui abaixo e serve de sugestão para você. Talvez você pode aplicar essa estratégia com outros professores ou até com uma escola. Como eu estou aqui no interior, eu sabia que eu ia passar uns 10 dias aqui no interior e juntamente com uma cunhada que iria vir conosco, que também fala inglês, eu perguntei para ela como estava o nível de leitura. Ela disse que entendia algumas coisas, sim. Ela tem mais habilidade na conversação do que na leitura de textos, de livros em inglês. Chamei ela para ler um livro durante a nossa estada aqui no interior de Minas nesses últimos 10 dias. Acabou que não deu certo e eu pensei assim, já que não deu certo, eu mesmo vou ler. Eu vou fazer a minha parte, porque eu já estava incomodado, porque tem 10 anos que eu comecei a estudar inglês. Mesmo eu tendo parado alguns anos e diminuído a frequência que eu estudava devido ao início das vendas, eu comecei a me sentir um pouco incomodado por estudar inglês desde tanto tempo e não ter facilidade de ler livros. E eu já havia comprado um livro do Jim Won, que é uma pessoa que eu sempre estou recomendando lá no Instagram. Aproveita para me seguir no Instagram, que é o @SidneyTeodoro, final H. E o Jim Won é uma pessoa sensacional. Ele faleceu em 2009, mas tem muita coisa dele no YouTube. Palestra dele de 1981, palestra dele de 40 anos atrás, ele ensinando muita coisa, com um vasto conhecimento sobre desenvolvimento pessoal. Encontrei o Jim Won estudando inglês no YouTube e conheci e tenho admirado esse cara. Comprei esse livro na Amazon, fiz até uma história comentando, achei que esse livro seria maior, mas esse livro é até curtinho e eu paguei caro. Paguei R$ 168, se não me engano. Então, decidi que eu iria ler esse livro nos dias que eu estou aqui. Deixa eu ver, eu já li cerca de 20 páginas e o livro possui, vou te falar agora, o livro possui pouco mais de 50 páginas. Já estou quase na metade. Às vezes a gente fica postergando aquilo que a gente poderia fazer com certa facilidade. Então, o livro é bem fácil de ler,
Daria para ler esse livro com um dia. Eu estou me sentindo razoavelmente confortável lendo o texto em inglês. E antes de começar o texto, eu fiquei me indagando. Será que eu leio traduzindo ou eu leio em inglês para tentar entender o meu inglês? Porque se eu falar o inglês, eu sei o que eu estou falando. E eu acabei descobrindo isso fazendo. Na hora que eu estou lendo algumas coisas em inglês, eu não faço a tradução. Eu leio em inglês mentalmente e quando eu leio mentalmente, eu sei o que quer dizer. Às vezes parece confuso o que eu estou dizendo, mas para nós que estamos aprendendo inglês, se você ainda não está, é compreensível. Porque você pensa lá, não, vou ler aqui fazendo a tradução. Não. Acabei descobrindo nesse processo que a maneira certa é você ler em inglês, que consequentemente você vai saber a tradução. E como venho estudando o Jim Rohn há vários meses, na hora de dormir, eu coloco as palestras dele para ouvir. Às vezes, quando eu estou na estrada, quando eu estou indo para a empresa, voltando da empresa, eu sempre estou ouvindo. Muitas das coisas que ele fala, o livro também fala. Eu consigo reconhecer essas coisas. E na hora de ler, eu lembro da voz dele, da maneira que ele fala, os termos, as principais falas, as principais frases. Isso facilita muito. É uma pessoa que eu tenho estudado há vários meses, talvez já tem ano que eu estou estudando e pretendo estudar muito, porque ele é um cara bem especial naquilo que faz. Estou satisfeito e essa é a minha experiência com o que eu ando fazendo. Estou lendo o livro Minha Filosofia de Vida, by Jim Rohn, que é um filósofo de negócios, morreu em 2009, mas deixou muito material, muito conhecimento, produziu 22 livros que eu quero ler e de preferência em inglês. Tem alguns livros na minha estante que vocês costumam assistir os vídeos, que eu comprei em português, mas são de autores americanos, alguns britânicos, que eu devo ler em português, mas os próximos eu vou me esforçar para ler em inglês. Uma coisa que eu disse para esse amigo que estava viajando para Orlando é o seguinte, que no início, quando ele estiver aprendendo inglês, vai ser um pouco mais complicado, vai desanimar, mas se ele persistir, ele vai encontrar um ponto onde vai estar mais fácil. Aí eu pensei assim, não, peraí, isso que eu estou falando para ele serve para mim. Quando eu começar a ler e voltar a ler os livros, igual eu já li no início, um livro de Tom Harris, quando eu voltar a ler e começar a ler esses livros de novo, no começo vai ser um pouco difícil, mas quanto mais eu ler, quanto mais eu me arriscar, quanto mais eu errar, mais fácil vai ficar. Foi uma ótima oportunidade para mim começar esse livro, que já havia uns 4 meses que eu havia comprado, e logo, logo eu termino. Hoje ainda eu vou ler mais 1, 2 capítulos. Até domingo, nos próximos 3, 4 dias, devo terminá-lo. E vou partir para o próximo. Vou errar, 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 mas vai chegar um momento que, quem sabe, eu vou estar até escrevendo em inglês com certa habilidade. Tem pessoas que escrevem com facilidade em inglês porque eu sei, comigo seria diferente. Vou me dedicar, vou fazer minha parte e que esse vídeo sirva de exemplo para vocês. Essa dificuldade no início no inglês serve para qualquer outra habilidade, qualquer outra coisa que você se prontifique a fazer. Então acredite em você mesmo, senta o pau, faz o que tem que fazer, que no final é bem recompensador. Então, meus amigos, se você assistiu o meu vídeo até aqui, aproveita para compartilhar para o seu amigo que também está aprendendo inglês, que está aprendendo outro idioma, que gosta de fazer negócios. Nosso canal está cheio de vídeos ensinando as coisas que eu aprendi e busco sempre aprender. Me segue lá também no Instagram, Sidney Teodoro, com o final H. Vou deixar aqui também linkado na caixa de descrição o meu Instagram. Vou deixar linkado também o meu canal do Telegram, onde eu tenho divulgado os conteúdos que eu venho fazendo. Lá no canal do Telegram você não vai perder nenhum vídeo que será postado aqui no YouTube.
Aproveita para se inscrever aqui e vamos nessa batalha do conhecimento, correndo atrás, aprendendo novos idiomas, conhecendo novas oportunidades, conhecendo novas pessoas e, consequentemente, gerando mais valor para nós mesmos e para quem nos cerca. Vou ficando por aqui. Uma bela frase que eu sempre digo no final: se você correr atrás, fazer o que tem que ser feito, errar, 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 aprender, no final, meu amigo, vai ser recompensador e tudo tende a dar certo.